irmãos, olá minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Este momento bastante bonito que iniciamos, sim, a gente inicia mais uma semana hoje é segunda-feira, dia 4. Nós queremos colocar nossa vida aos cuidados do Senhor, queremos pedir seu auxílio, a sua proteção, o seu cuidado, a sua ternura, e com certeza hoje o Senhor virá mais uma vez ao nosso encontro. Sim. Hoje a gente vai colocar no nosso coração uma certeza muito bonita de que nós precisamos tocar no Senhor. Isso mesmo, nós precisamos tocar no Senhor. Precisamos pedir sua graça, precisamos pedir a sua ternura, a sua presença, o seu amor e o seu cuidado. Iniciar uma semana, sempre traz para nós muitas coisas, muitos propósitos, muitas iniciativas, assim como eu acredito que você tenha no teu coração. Sim, propósitos e tantas outras situações. Por isso que a gente hoje, mais uma vez, Por isso que hoje, mais uma vez, a gente se coloca diante do Senhor. Nos colocamos diante do Senhor de joelhos dobrados, porque a gente sabe que Ele vem em nosso auxílio. Sim, Ele virá e Ele sempre estará junto de nós. Então, como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa, na sua vida, Eu desejo, como sempre, que você esteja bem, que você esteja tranquilo, que você esteja em paz, mas eu também preciso te lembrar que se alguma coisa não estiver tão bem, se alguma coisa não estiver como você gostaria que estivesse, é justamente nesse momento que a gente não vai desanimar, não vai desistir, não podemos, A gente ergue a nossa cabeça, a gente pede ajuda, a gente se une ainda mais à nossa família, e é assim que com certeza, É assim que com certeza a gente vencerá aquilo que pode ser diferente. A gente dobra o nosso joelho, a gente confia, a gente vai ao encontro de Jesus, a gente pede a sua força, a gente pede a sua coragem, a gente pede, que Ele olhe muito por nós, e Deus olha, Deus para, Deus dá atenção, Deus vem, sim, em nosso auxílio, e quantas coisas bonitas a mais pode acontecer na nossa vida. Por isso que hoje eu tomei, Por isso que hoje eu tomei a liberdade de dizer assim, que a gente precisa, Que a gente precisa se aproximar. Coloquei até, uma motivação a mais aqui, Você precisa ir ao encontro do Senhor e tocar em Jesus. Sabe, eu tomo a liberdade de usar e colocar esta expressão. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus e tocar em Jesus. Aí a gente vai entender, o porquê. Nós vamos entender o porquê justamente, Nós vamos entender o porquê justamente no Evangelho, Toda vez que a gente sai da nossa casa, ou toda vez que a gente faz nosso momento de oração, a gente reza,
a gente acaba, na verdade, tocando em Jesus. E esse toque em Jesus, olha só, esse toque em Jesus, ele transforma, sim, a nossa vida, né? A nossa vida, e com certeza, né? E com certeza a gente consegue dar esse passo a mais. Precisamos tocar em Jesus. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos dizer: Senhor, vem na minha casa. Vem na minha casa. E assim a gente sempre vai conseguir algo a mais, né? Algo a mais. Esse algo a mais pode ser, né? Aquela tranquilidade, aquela paz, né? Aquela serenidade. Esse algo a mais pode ser, né, que a gente olha para as nossas coisas e a gente vê que elas estão indo bem, que tudo está caminhando bem. Ou esse algo a mais que eu sempre digo aqui, né? Sempre pode ser, né? Sempre pode ser, talvez, né? Uma luz, né? Talvez, uma pessoa, uma solução. Porque uma coisa a gente precisa ter muito forte no nosso coração. Nossa vida, nossa oração, a nossa prece jamais passa despercebido diante do Senhor. Às vezes a gente quer isso, quer aquilo, às vezes a gente quer que as coisas saiam como a gente imagina, mas muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas. Por isso, né? Vamos pedir, né? Vamos pedir esta força, vamos pedir esse cuidado, vamos pedir essa ternura, vamos pedir que o Senhor, né? Que o Senhor venha muito em nosso auxílio para nos ajudar cada vez mais. Digamos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E desejosos de tocar no Senhor, de sentir a sua presença, de sentir a sua proteção, de sentir a força que chega até nós, nós queremos então dar um passo a mais nesse nosso momento de oração. Eu rezo por aquilo que está no seu coração, mas eu gostaria que nesse instante de oração, você fosse mentalizando aí no seu coração. Vai trazendo no seu coração, se você quiser compartilhar a sua intenção, por quem é que você gostaria hoje de rezar? Aí no seu coração, qual é a pessoa que você sente que precisa ser tocada por Jesus? Aí no seu coração, qual é a pessoa que você sente que Jesus precisa parar e dar uma atenção um pouco maior? Olha só, gostaria de que você nesse instante, né? Que você, nesse momento, antes de escutar a palavra de Deus, qual é a pessoa, qual é a situação que você quer entregar a Jesus? Quer confiar a Jesus? Traz ela no seu coração. Traz ela no seu coração. Traz a situação, né? Traz a pessoa, né? E vamos colocar, vamos entregar a Jesus. Vamos fazer com que esta lembrança, com que esta intenção que está no teu coração, toque de fato
a Jesus. E que Jesus produza, assim, né? E que Jesus produza, assim, aquele milagre, aquela paz, aquele ensinamento, aquela resposta que talvez você também esperando está. Por que eu digo isso? Porque agora você vai escutar um evangelho muito forte. E um evangelho que serve de inspiração para a tua semana. Um evangelho, as palavras de Jesus que servem de motivação para tudo aquilo que vier nesta semana, sabe? Para tudo aquilo que pode ser diferente na tua semana, tá? Vamos colocar no nosso coração Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, inclinou-se, né? Um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo mesmo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus parou tudo, voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos daqui, porque a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar e começaram a zombar de Jesus. Mas quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, a gente está diante de algumas situações que elas servem de uma grande motivação para nós. Eu sei que você é um homem de fé. Eu sei que você é uma mulher de fé. Sei muito bem disso. E eu sei também que você sempre tem,
aquele desejo muito bonito, né? Aquele desejo maravilhoso de estar bem, de estar com saúde, de ver o seu trabalho prosperar, ser abençoado, de ver a tua família bem e em segurança. Acredito que esse seja, né, o desejo comum de todos nós. Claro que sempre, né, algumas coisas a mais também a gente tem no nosso coração. Mas a gente sabe também, né, que a vida sempre será uma caixinha de surpresa. A vida tem as suas surpresas. Como talvez você também já passou por algumas situações, por algumas surpresas, né, que você pensou, né, poxa vida, isso realmente está acontecendo? Poxa vida, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi direito, é isso mesmo? E hoje a gente tem a situação de, primeiramente, de um pai, né? Hoje a gente tem uma situação de um pai, né? Provavelmente de uma mãe também, diante de uma filha. Eu acredito que aqui, muitos dos que acompanham este momento de oração e que rezam junto, né? Também têm filhos. E sempre quando um filho sofre, né? O pai e a mãe também sofre muito. E às vezes a gente até meio que se sente impotente diante de algumas situações. De como ajudar, de qual palavra, será que eu devo me meter um pouco mais? Será que eu devo falar isso? Sabe? E aí a gente aprende uma coisa muito bonita. Jesus estava sentado, né? Numa grama, em um gramado, provavelmente descansando, provavelmente ali olhando para aquele ambiente, né? Jesus está ali. E veja que atitude bendita deste pai, né? Porque sempre ao lado de um pai existe uma mãe. Veja que atitude bonita desse pai. Ele olha para a sua casa primeiro, né? Ele chega, né, ofegante. Ele chega desesperado. Acho que eu posso usar esta palavra, né? Ofegante, desesperado. E aí ele diz: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. E aí a gente vai ver, né? E aí a gente vai ver a atitude de Jesus. Ele para tudo. Ele olha para este pai. Ele olha para este pai com compaixão, com misericórdia e com amor. É assim que Deus olha para você em todas as situações. Deus olha com amor com você, sim. E quem ama sempre vai querer o bem do outro. Então, todos os dias Deus olha para você, sabe? Deus olha para você. Você é percebido por Deus, tá? Não esqueça disso. Deus tem um olhar para você. Ele tem olhado para a tua vida. Ele tem olhado para a tua casa. E aí a gente vai perceber uma coisa muito bonita, né? Quando Jesus olha para, né? Quando Jesus olha para este pai, né? Este homem que ali está, ele sente uma angústia no coração daquele homem. E é por isso que Jesus para. Jesus para e aí vem a compaixão, a misericórdia. Aí Jesus coloca a mão sobre o ombro, né, deste pai. E aí vem, né, a vontade desse pai, talvez de chorar, sei lá o que, né? E aí vem: Senhor, a minha filha está morta. A minha filha está morta. Olha que expressão forte. Senhor, a minha filha está morta. E aí isso toca profundamente
o coração de Jesus. Toca. Tanto que Jesus estava sentado, estava descansando, como tantas vezes, né? A gente também faz isso. Jesus se levanta, olha para aquele pai e diz: tudo vai ficar bem. O pai diz: eu sei. Senhor, me ajuda. E aí Jesus diz: vamos até a tua casa. Olha como essa expressão, ela dá margem para a gente colocar Jesus dentro da nossa casa, né? Jesus, né? O pai convida Jesus para ir até a tua casa. Senhor, eu sei que tu podes. Eu venho lá em casa. Eu venho lá em casa. Você se lembra que há poucos dias eu dizia para você que a gente nunca deve sair de casa sem fazer o sinal da cruz? Na nossa casa a gente deve ter, né, símbolos religiosos, ou seja, a gente pode ter uma cruz na nossa casa, a gente pode ter uma imagem, uma Bíblia, ou seja, esse símbolo ele vai remeter ao sagrado e é a presença de Jesus lá em casa, né? Mas aí eu preciso, né? Aí eu preciso te lembrar que a gente também precisa pedir que Jesus entre na nossa casa. Sim, sim. A gente precisa pedir que Jesus entre na nossa casa, né? A gente precisa ter Jesus dentro da nossa casa. E aí quando o caminho começa, né? Quando Jesus começa a caminhar, existe mais um milagre, né? Mais um milagre. Olha só. Aquela mulher, né? Uma mulher que fazia 12 anos que sofria de hemorragia, ou seja, ela tinha sangramentos, fraca ela estava, né? Fisicamente ela estava fraca, muito fraca, muito fraca. E aí ela tinha uma coisa no seu coração. Ela já sabia que Jesus de Nazaré era homem forte em sinais. Já sabia no seu coração que ali estaria a sua solução. Havia passado, né, por tantos médicos, tanta medicação. Você sabe, né, quando uma pessoa está doente, né, a gente corre para tudo que é canto, né? A gente liga aqui, a gente pesquisa, né? Se alguém diz, aqui, a gente vai lá, né? Por quê? Porque a gente quer salvar, né? A gente quer curar. E aí vem aquele gesto lindo e maravilhoso dela. Ela tinha no coração dela uma certeza: se eu ao menos tocar na barra, né, da túnica de Jesus. O que é a barra? É aquela última pontinha, né? É a ponta da roupa, né, de Jesus. Se eu conseguir ao menos tocar, eu ficarei curado. E aí a gente vai ver uma coisa muito bonita, né? A gente vai ver o poder da fé. Sim, a gente vai ver o poder da fé. Precisamos ter fé. Precisamos. Precisamos acreditar. Precisamos nos jogar. E aí esta mulher, ela vê que Jesus vai cruzando, né? Veja como Deus age na nossa vida, né? Eu falava ontem nas missas que a gente encontra Deus. Quando a gente encontra Deus, a nossa vida sempre muda para melhor, né? E olha só, a gente vê, né? A gente vê que quando Jesus está passando, ela se joga. E aí ela toca de fato, né? Ela tocou no manto, né? Ela tocou na túnica, né, de Jesus. E Jesus parou. Por que Jesus parou, né? Não porque alguém se jogou, não.
Mas Jesus parou porque ele sentiu que uma força muito grande saiu dele, né? E esta força a gente sabe, é a cura, né? É a cura. E aí a gente percebe, né? Aí a gente percebe que Jesus olha para ela e diz: ei, levanta, levanta, né? Ou seja, né? A gente precisa também levantar-se, né? A gente também precisa levantar, né? A gente também precisa, né, dar esse passo. Levanta, levanta, porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Levanta, vai em paz, volte a viver, vai em paz. Levanta, a tua fé te salvou. E é justamente isso. E aí a gente hoje vê a história, né, de um pai, de uma família, a história de uma mulher, né? Todos eles com situações, às vezes, né, neste caso, situações delicadas. Talvez você nem precise disso. Talvez você nem esteja passando, tomara que não, né? Por situações assim. Mas eu preciso te lembrar que toda vez que a gente toca em Jesus, né? Toda vez que a gente toca em Jesus, nossa vida se transforma. Quando a gente encontra Deus, quando a gente encontra Deus, a nossa vida, ela muda a nossa vida, sabe? Ela ganha um novo sentido, né? Aquela filha, né, que aparentemente o pai diz ela está morta, né? Talvez não é uma morte física, né? Quantos pais e quantas mães têm filhos que passam por momentos difíceis, né? Às vezes é uma dificuldade num casamento, num relacionamento. Às vezes é aquela dúvida, o que eu vou fazer na vida, né? Às vezes, né, é autoestima. Em quantas casas a gente tem, às vezes, né, filhos e filhas que estão sofrendo, né? Talvez seja essa a morte aqui, entre aspas, né? E olha o que é que Jesus faz, né? Entra naquela casa, estende a mão e diz: menina, levanta. Sim, menina, levanta. É assim que Jesus faz na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, a gente também precisa levantar. A gente também precisa levar Jesus até a nossa casa. Ei, eu tenho insistido muito, e eu tenho dito muito, né, que a gente, entre aspas, e não me leve a mal, a gente relaxou na fé. A gente relaxou na fé. Tem muita gente que faz muito tempo que não vai na missa, que não comunga, que não escuta a palavra. Tem muita gente que não reza mais em casa. Tem muita gente que sabe, né, que foi deixando, né, Deus de lado. E aí a gente precisa agora, né? A gente precisa agora voltar. A gente precisa ir ao encontro de Jesus. A gente precisa dizer assim: Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu toque. Eu preciso da Sua presença. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, tocar o meu coração. Senhor, vem tocar na minha casa. Toque na minha família. Senhor, nós precisamos desta força, desta coragem. E com certeza, né? E com certeza, quantas coisas bonitas acontecerão na nossa vida. Lembre-se, né? Para mim finalizar e para a gente pedir a bênção, você precisa ir ao encontro do Senhor e tocar em Jesus. Sim. Você precisa ir ao encontro de Jesus e tocar nele. Você precisa ir ao encontro de Jesus e tocar em Jesus. Sabe, esse toque
esse sentir, esta força, vai transformar a sua vida. Você precisa ir ao encontro do Senhor e tocar nele, e ele transformará a tua vida. Deixe-se tocar por esta graça tão bonita que é o Senhor. Então, finalizamos este momento louvando e agradecendo a Deus, né? Louvando e agradecendo a Deus por este momento e pela tua vida. E é por isso então que a gente vai, né? É por isso então, né, que a gente agora vai pedir a bênção de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa vida e para tudo aquilo que está no seu coração. Mas antes de rezar esta bênção, você conhece uma pessoa que precisa ser tocada por Jesus? Ou melhor, que precisa tocar em Jesus? Traga novamente no seu coração. Você conhece uma pessoa, uma situação? Traz ela no seu coração, que precisa ser tocada, né? Traz no seu coração a situação, a pessoa que você gostaria que tocasse em Jesus nesse instante. E eu sei que a tua oração, eu sei que a tua intenção vai colocar esta pessoa diante de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. A nossa fé produz isso. E eu tenho certeza que muitas coisas bonitas e muitas coisas belas vão acontecer. Traz no seu coração esta pessoa enquanto a gente pede a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Nos encontramos amanhã, 7h da manhã, para continuar nosso momento de oração. Se cuide. Uma abençoada semana. Que o Senhor sempre esteja junto de você.